Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, obrigada por estar com o Igreja Açores. Este é o programa da Diocese de Angra que aborda a atualidade católica na região. Estamos com o Rádio Clube de Angra, Antena 1 Açores, Rádio Canção Nova, com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã e com a diáspora açoriana nos Estados Unidos e Canadá através das rádios Portugal USA, Rádio Lusalândia, Rádio Pama Classic e Rádio Azores Canadá. A todas obrigada por estarem na sintonia do Igreja Açores. Vamos já à atualidade da Diocese açoriana. Foi até agora o epicentro da epidemia nos Açores. A Santa Casa da Misericórdia do Nordeste registrou mais um óbito por Covid-19 e 21 novos casos este fim de semana. A situação está a ser seguida com preocupação por Bento Barcelos, presidente da União Regional das Misericórdias dos Açores. Nós sabemos que a Misericórdia do Nordeste tem mantido o contato com o seu provedor, o Dr. José Carlos Carreiro, e todos os seus órgãos sociais da instituição cumpriram com todo o rigor, com todo o empenhamento, com toda a avaliação e atualização dos planos de contingência. E, lamentavelmente, aconteceu o que aconteceu. Um atento da instituição que teve necessidade, por, naturalmente, iniciativa da equipa clínica e de enfermagem, de ser atendida num hospital de Ponta Lagada e lá teve um contágio. São contextos, digamos, tão complexos e não é justo que seja atribuído qualquer responsabilidade, mas o que é fato é que isso aconteceu. 4 dos 6 óbitos registados na região resultam deste contágio. Bento Barcelos deixou ainda uma palavra de apreço a todos os profissionais dos lares de idosos, sem exceção. Uma palavra muito especial nesta fase, que é justa que seja expressa, a todos os profissionais das misericórdias, das 26 misericórdias dos Açores, porque todos estão, principalmente naquelas valências que são as mais exigentes e que se mantiveram em funcionamento de uma forma até mais acrescida para dar resposta às necessidades atuais, no âmbito das unidades de cuidados continuados, dos lares, ou das ERPs, ou dos serviços de apoio domiciliário, com os serviços de lavandaria, de cozinha, de refeitório, de serviços de apoio, de transporte, das farmácias, no caso daquelas que possam ter essa valência. Uma palavra muito especial pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Certamente também a pensar nas suas famílias, a pensar nelas próprias. O presidente da URMA garante ainda que a situação no Nordeste alertou todos os provedores das misericórdias açorianas. O que é fato é que, perante esta realidade, todos os senhores e seus provedores que têm valências que são mais vulneráveis, todos ficaram muito mais alertados, ao mesmo tempo que solidários, mas muito mais alertados para esta situação. Aliás, tomei a necessidade, como presidente da URMA, de pressionar as entidades competentes do governo, da área da saúde, para que fosse feito o teste à saída de cada hospital ou à saída de uma unidade de saúde de ilha, das possíveis novas admissões para estas valências sociais, bem como o apelo que fosse feito também o teste aos utentes que possam ter necessidade de ir ao Serviço Nacional de Saúde, normalmente à rede de hospitais, para qualquer tratamento ou para uma situação de agudização do seu estado de saúde. Bento Barcelos adianta que o pedido não pretende criar dificuldades, mas sim salvaguardar a saúde de utentes e colaboradores de todas as instituições. Também no Seminário Episcopal de Angra, as aulas retomaram em formato de e-learning. Os seminaristas continuam nas ilhas de origem e as circunstâncias obrigam a este novo formato, que para o reitor Hélder Alexandre não é a mesma coisa. Nós estamos procurando fazer aquilo que é possível, embora à distância, aproveitando aquilo que grande parte das escolas estão a fazer, que é os meios informáticos. Os professores dão orientações através do e-mail, outros meios mais interativos, mais pessoais, de maneira a fazer com que os alunos continuem a estudar, aproveitem o tempo
tendo em conta também as dificuldades da distância. Não é a mesma coisa que termos aulas presenciais, mas para já é aquilo que podemos ir fazendo. Se algum dia for possível, espero que não demore muito tempo, mas quando for possível o regresso, vamos fazer por isso. Visto que também não é uma comunidade muito grande e é possível juntar-nos novamente. Mas isso tem sempre dificuldades, o regresso da terceira possivelmente implicaria também quarentena, são tudo dificuldades que se tem que pensar e vermos bem. Veremos de vir paulatinamente, e conforme aquilo que for acontecendo e as decisões das autoridades. A nova realidade é também para o seminário um desafio que requer hábito. Isto também é um desafio, inicialmente um pouco difícil, mas também depois de nos habituarmos vamos também inventando estratégias e explorando os recursos que temos à nossa disposição, que são muitos. Há N programas que se podem descarregar e que se podem aproveitar e que são muito, facilitam imenso esse trabalho à distância. Naturalmente que há aulas que necessitam de maior presença, maior interatividade, por causa das dúvidas, de questões. Outras são de mais de reflexão e essas podem-se fazer com leitura pessoal e produção de trabalhos, naquilo que for indicado por cada professor. Naturalmente, nem todos os professores têm a mesma facilidade em tratar estes meios, mas também é como em tudo na vida, vamos aprendendo devagarinho a habituar-nos. Quanto aos exames de final de ano letivo, o reitor não quis adiantar qualquer previsão e garante que é mais sensato deixar passar mais algum tempo. Com a crise pandémica da Covid-19, as aulas mudaram de formato também na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Para o coordenador da disciplina na região, Bento Aguiar, a prioridade é não perder alunos devido ao distanciamento físico. É uma preocupação real, porque de facto, como diz o povo, longe da vista, longe de coração, e de facto nós, se não marcarmos presença nesses 2 meses mais difíceis, é claro que podemos ficar, não digo esquecidos, mas um pouco postos de parte. Mas eu penso que isso não vai acontecer, que nós estamos todos a fazer um bom trabalho em todas as ilhas, tenho falado com os colegas e eles têm dado um feedback muito positivo, até alguns já estavam habituados a trabalhar nesse sistema e já se anteciparam com contatos com os alunos através de videoconferência. Portanto, eu acho que vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que isso não aconteça. O receio de que o próximo ano letivo arranque com menos inscritos. Para já, as aulas retomam nos moldes das restantes disciplinas. A Educação Moral e Religiosa Católica, fazendo parte do currículo, está a seguir a mesma linha, as orientações das várias unidades orgânicas e da tutela, no sentido de manter o contacto com os alunos, através das plataformas digitais, em momentos de aula que poderão e deverão ser online, e também outros momentos de forma assíncrona, portanto, disponibilização de trabalhos e atividades e reflexões nos e-mails e nas contas dos alunos, e estamos numa fase em que todas as escolas, todas as disciplinas e os órgãos e estruturas pedagógicas estão a aprender e a testar a melhor forma de levar a bom porto o final do período. Claro que vão desaparecer algumas dificuldades, mas do feedback dos professores, do moral que temos falado, eu penso que estamos em condições de fazer um trabalho razoável e bom no contexto de dificuldades provocadas pela pandemia. Perante tantas incertezas, o certo é, para já, que até ao final do ano letivo, nenhum professor de Educação Moral e Religiosa Católica vai voltar a dar uma aula presencial. Na diáspora, a realidade católica também mudou, como nos relata Euclides Álvares. A Califórnia conta atualmente com 39.510.000 habitantes, sendo Los Angeles a cidade mais populosa, seguindo-se São Francisco, San Diego e Sacramento, que é a capital do estado. Tem a quase 5 vezes a superfície de Portugal. Todas as paróquias estão com igrejas fechadas por ordem das respectivas dioceses.
Por exemplo, na paróquia portuguesa de Nossa Senhora da Assunção, muitos paroquianos, e não só, rezam e colocam flores durante o dia na imagem da Sagrada Família, inaugurada o ano passado, a 29 de setembro, em homenagem aos combatentes da Guerra do Ultramar e em memória dos pais dos que foram para a guerra e que muito sofreram com a sua ausência em terras africanas em anos muito difíceis. As cerimónias da Semana Santa, quer em Hilmar, Turlock, São José, Artísia, etc., foram transmitidas das diferentes paróquias pelos meios de comunicação social via internet. No caso da paróquia do Santo Rosário de Hilmar e de Nossa Senhora da Assunção, cujos serviços estão sendo transmitidos dominicalmente também pela Diaspora Media Group, com som e imagem, e pelas rádios Portugal USA e Rádio Lusalândia, na Califórnia, onde a Igreja Açores também está presente, além de outras rádios e da Rádio Azores Canadá, em Toronto. De a Califórnia para o Igreja Açores, com votos de muita saúde para todos, Euclides Álvares. Euclides Álvares, radialista e distribuidor do Igreja Açores pelas rádios portuguesas nos Estados Unidos e Canadá. É nosso convidado deste Igreja Açores, o padre Vítor Medeiros, ouvidor da Ribeira Grande, e vamos conhecer a realidade atual ribeira-grandense neste contexto tão atípico que é a pandemia da Covid-19. Olá, obrigada por estar connosco. Como é que está a viver pessoalmente esta nova realidade? Então, aqui na Ribeira Grande eu estou a viver esta situação da pandemia, como toda a gente, em isolamento social, um pouco mais distante quer das comunidades, quer também da minha própria família, mas procurando manter uma certa proximidade não só com a celebração da Eucaristia, a título pessoal, mas também com o uso das redes sociais, nomeadamente o Facebook, com a partilha da liturgia da palavra, com o contacto telefónico ou por mail, procurando manter os serviços, quer administrativos da paróquia, como também a nível dos contactos com algumas pessoas da comunidade, ou grupos, movimentos, procurando fazer com que as coisas mínimas continuem. E o mínimo, neste momento, é saber se as pessoas estão bem, se precisam de alguma coisa, estar atento também com as autoridades locais, nomeadamente Junta de Freguesia e Câmara, das necessidades sociais que vão surgindo e contactando com os outros colegas para saber se as coisas vão correndo bem. Como é que tem reagido a comunidade ribeira-grandense deste contacto que tem mantido com ela? Assim, eu julgo que a grande maioria tem reagido bem, tem cumprido com todas as prescrições que vão, desde o isolamento, principalmente neste caso com este isolamento maior das cercas sanitárias aos concelhos, como também procuram minimizar os efeitos de deslocações, cumprindo com as coisas. Há sempre exceções, há sempre uma situação de uma outra pessoa que não concorda, ou que acha que isto é um exagero, ou que são coisas que não lhes tocam. Mas, na grande maioria, a comunidade está tranquila, serena, procurando cumprir com as coisas para que se minimize ao máximo esta situação, preocupados também, mas cumprindo com as coisas para que se proteja a sua saúde, bem como os outros. E veem que é uma necessidade que será um período que se quer não muito longo, mas que vão compreendendo que há situações como os cancelamentos de várias coisas a nível da vida da Igreja, como que são importantes para as pessoas, que são festivas, como as coisas do Espírito Santo, das primeiras comunhões, desde os crismas e outros batismos, casamentos, que isso mexe com a vida de muita gente, ou de toda a gente, mas que compreendem e sabem que é uma situação
que é necessário passar e que vão cumprindo, pronto, uns de uma maior compreensão, outros nem tanto, mas por acaso até não se tem vindo a assistir grandes atropelos. E Padre Vítor Medeiros, que mecanismos foi encontrando para manter este contacto, para estar presente em tempos de isolamento? No início, nas vésperas mesmo da Semana Santa, da Páscoa, nós procuramos ter uma proximidade com as pessoas através das redes sociais. Nós procuramos fazer o seguinte: ter sempre diariamente a liturgia da palavra disponível. Criamos um esquema de oração para a família, para cada dia. Criamos, à semelhança de outras ouvidorias e um pouco por toda a Diocese, um gesto para cada dia, para marcar as celebrações dos dias maiores da Páscoa. Também foi depois concertado em ouvidoria entre o clero, nós os padres, quais seriam as celebrações que seriam transmitidas em direto. Por exemplo, a Paróquia da Matriz da Ribeira Grande tem um sistema de transmissão um pouco já usado há muito tempo, através de um canal do YouTube, e anteriormente, se não me falha a memória, era também através do canal da NEO, e que continuou a disponibilizar as celebrações. Eu fiz pessoalmente, e outros sacerdotes, através de diretos no Facebook, mensagens, de comunicações sempre diárias. Sei que outros colegas têm feito aqui na ouvidoria, nomeadamente em Rabo de Peixe, diretos com a oração do terço, meditação de horas santas com exposição do Santíssimo. Então, estes momentos foram sempre momentos de proximidade, tentar uma proximidade com os meios digitais. É óbvio que não substitui uma comunhão comunitária, também não é isso que se propõe, não é isso que se quer, pelo contrário, mas que haja uma certa proximidade, uma certa visualização, mesmo nas celebrações que não são usadas em direto, que não são transmitidas. Foi comunicado, nomeadamente nas minhas paróquias, foi comunicado que sempre que se celebraria, que os sinos iriam anunciar o toque da Eucaristia Dominical ou o toque dos sinos, para que as pessoas percebessem que o sacerdote está a celebrar pelo povo, está com o seu povo, mesmo estando sozinho, mas que está com o povo. Também a nível social, e com esta preocupação do layoff de trabalhadores e com o possível aumento do desemprego e de grandes necessidades. Também foi feito um protocolo com o Centro Social e Paroquial de Santa Bárbara para auxílio do núcleo de Cáritas da Ribeira Grande, que recebemos um apoio para com as famílias que peçam auxílio, assistência, de haver um maior encontro também com participação, de ajuda a nível da medicação, da alimentação. Essa parte também já está em andamento. Temos uma técnica a trabalhar connosco da ação social para poder agilizar todos esses pedidos e fazer essas ligações, para que também essa vertente social possa ser colmatada, e depois a nível com a questão dos mais novos, da catequese, das escolas, pronto, a catequese ficou suspensa, apesar de agora haver todos esses meios que a Diocese também tem proposto com a catequese à distância. No entanto, como já tinha sido comunicado a suspensão da catequese, e o que foi feito foi comunicar aos catequistas para, com os seus grupos, saber se estava tudo ok, e depois dar um maior acompanhamento aos grupos que iam fazer as celebrações festivas, que era do grupo da primeira comunhão, da profissão de fé e do crisma. Serão com esses que haverá ainda nos próximos tempos um maior acompanhamento e proximidade.
Quais são os maiores anseios da população? Procuram para quê? Há pessoas que me telefonam, há necessidades administrativas que continuam, de certidões, de papéis, etc. Mas, além disso, as pessoas comentam e falam e que sentem a falta de Eucaristia, da celebração dos sacramentos, da hipótese de estarem juntas, das festas, das celebrações. É mais neste sentido. Aquelas pessoas que necessitam da confissão, depois já aconteceu uma outra situação em que faz-se, não é a confissão, mas uma direção espiritual por telefone, já me aconteceu, e também já aconteceu a necessidade de confissão e de agendar uma hora e um dia com o devido distanciamento social para atender a pessoa de confissão. Para isso, os sacerdotes estão sempre disponíveis. Foi comunicado às pessoas que necessitem, falem pessoalmente com o padre através do telefone ou por mensagem, etc., para agendar algum serviço. E depois, o restante estão todos sempre à espera de alguma necessidade, de alguma coisa que seja uma orientação maior de esclarecimento, para saber o que é que vai acontecer da vida religiosa, mas por enquanto está tudo assim mais ou menos suspenso. Não tem, no meu caso pessoal, os meus colegas não me têm dito grande coisa, mas no meu caso pessoal não tem surgido grandes necessidades. Vejo uma necessidade de que este tempo não se prolongue tanto, porque as pessoas, por um lado, começam a cansar de ficar muito sozinhas ou fechadas em casa, por outro lado, que este impasse da vida em suspenso começa a inquietar, porque há muitas coisas que estão paradas e que as pessoas que querem agendar, organizar e não conseguem. Como é que vê este obstáculo, entre aspas, no contexto da caminhada sinodal iniciada pela Diocese de Angra? Eu acho que também ficou tudo em suspenso. É uma situação que, perante isto do Covid-19, já ninguém julga a nível paroquial. Pode ser que nós, padres, a nível do clero, uma proximidade mais com a Igreja, saibamos que também depois isto é quase como no próximo ano pastoral, provavelmente vai ter recomeçar tudo de novo, quase. Mas eu julgo que as pessoas já nem se lembram daquilo que foi todo um trabalho de reflexão nos primeiros meses, até mais ou menos fevereiro, de toda esta reflexão da caminhada sinodal, mas que se coloca uma questão, pelo menos eu estou a refletir muito nisto, que é a minha preocupação deste tempo da ausência de celebrações, de vida comunitária, das pessoas habituarem-se a ter uma vida espiritual ou eclesial no sentido de ritual dos sacramentos, principalmente a Eucaristia, através da televisão ou dos meios digitais, que digo, isto pode continuar assim e já não necessito tanto me deslocar à igreja. Pode ter estes dois problemas, uma saudade de estar em igreja, de celebrar na igreja, mas por outro lado pode ser quase uma acomodação e conseguir viver toda a minha situação e vida cristã de fé através destes meios. Eu já não necessito de me deslocar tanto, eu já não preciso de ir, porque isto substitui. E eu julgo que, se isto acontece, vai ser uma situação depois também difícil para nós. Já havia este afastamento de um sentido, de um estilo de vida cristã comunitária, de comunhão em comunidade, uns com os outros, a viver a fé uns com os outros e de inserir na sociedade com a família, e ficar isto num ambiente mais isolado e que não faça-nos aproximar e ter este desejo de comunhão, de comunidade. Se a gente perde isso, vai ser uma grande perda e o sentido de caminhada sinodal, de caminhar em conjunto e em comunhão uns com os outros,
será uma perda, uma falha grande. Padre Vítor Medeiros, obrigada por ter estado connosco neste Igreja Açores. Muito obrigado eu pela disponibilidade e por este meio de falarmos e de apresentar o que se passa na Ouvidoria da Ribeira Grande, que julgo que não será muito diferente das outras. E da Ribeira Grande passamos à Ouvidoria de Ponta Delgada. O cônego José Constância é também convidado deste Igreja Açores. Obrigada por estar connosco. Como é que a Ouvidoria de Ponta Delgada está a viver estes tempos atribulados? Creio que a Ouvidoria de Ponta Delgada está a viver este momento como todas as outras ouvidorias. Quer dizer, as pessoas estão em isolamento social, portanto estão nas suas casas e, portanto, como tal, as pessoas estão a viver como cristãos nas suas famílias, nas suas residências, para além das pessoas que têm os trabalhos inadiáveis ou trabalhos obrigatórios e para aqueles que são profissionais de saúde, etc. Eu diria que há assim uma comunhão espiritual entre toda a ouvidoria, que é feita na oração e na solidariedade, e há também uma ligação de todas as famílias, sobretudo as famílias de inspiração cristã, de estilo cristão, e também o testemunho daqueles que se dedicam aos outros nesta hora, os profissionais de saúde e todos aqueles que de outros lugares estão a fazer com que haja mantimentos para todos. Pessoalmente, como é que tem vivido estas semanas, estes meses de isolamento? Pois eu, como todas as pessoas, estou retido em casa e, portanto, tenho aproveitado para rezar, tenho aproveitado para refletir e para ler, tenho contatado com as pessoas de família pelo telemóvel, com outras pessoas, tenho procurado ter contato com os meus colegas padres, quer através de mensagens, quer através também da informação interna à própria ouvidoria e aos próprios sacerdotes, e tentando também perceber-me como é que está de facto a ouvidoria a nível do trabalho normal de semana a semana e através também destas situações especiais que nós estamos a viver. Quer dizer, portanto, como toda e qualquer pessoa, estou apreensivo, preocupado e estamos todos a viver um momento de incerteza, também me toca, mas ao mesmo tempo, aproveitando o tempo para exatamente me dedicar aos outros naquilo que é possível fazer, naquilo que tenho a possibilidade de fazer. Como é que podemos caracterizar a ouvidoria de Ponta Delgada? É provavelmente a mais urbana da Diocese, é de grande dimensão. Que outros aspectos caracterizam particularmente esta ouvidoria? Pois a ouvidoria de Ponta Delgada, que como todas as outras está agora nesta situação especial de crise, nesta hora especial de doença coletiva ou de crise sanitária, é uma ouvidoria extensa, talvez a mais urbana da Diocese, não é a única, mas a mais urbana da Diocese. Portanto, é constituída por 18 comunidades cristãs, está dividida em 3 zonas pastorais, a zona pastoral da cidade que tem 5 comunidades, 5 paróquias da cidade. Depois tem as paróquias da periferia, a zona periférica, ou seja, aquela que é constituída pelas paróquias da periferia nascente e poente, e depois tem uma zona oeste que talvez seja mais rural, que é a zona oeste, como disse, que é constituída pelas paróquias de Feteiras, Candelárias, Ginetes, Vários, Mosteiros e 7 cidades. Portanto, é um mundo de 55 mil pessoas, é um mundo de trabalho, que agora, de certo modo, está tudo paralisado, mas é um mundo onde chegavam muitas pessoas e saíam também, o Porto e o aeroporto. É um lugar, diríamos assim, de contrastes, onde há paz, mas também às vezes há alguma, não digo violência, mas há assim algum desacato. É um lugar onde há fé, temos o Santuário do Santo Cristo também, para além das 18 comunidades paroquiais temos um santuário, um lugar também onde há como que um grito de fé desta ouvidoria de toda a ilha e toda a Diocese,
mas ao mesmo tempo também já há uma certa descrença, em que há a prática dominical, mas também há decréscimo da prática dominical, onde há, digamos, pessoas que viviam e vivem bem. Estou a caracterizar por aquilo que era antes da pandemia. De qualquer maneira, há traços que são comuns agora também à crise na estrutura fundamental da ouvidoria. Mas depois temos que ver como será a ouvidoria pós-pandemia, ou seja, naqueles aspectos que vão se modificar, com certeza. Mas estava a dizer que é, assim, uma ouvidoria de contrastes, paz e menos paz, fé e menos fé, digamos, de fervor e também já de um certo arrefecimento e indiferença. É um mundo de muito trabalho e também de desemprego. É um mundo em que há, estava a dizer, ricos e também da desigualdade vêem-se os pobres. É assim uma ouvidoria ampla, complexa, difícil, mas onde salta muita vida. Claro que neste momento, digamos, estamos como que, digamos, nesta estrutura territorial, ou neste espaço territorial, estamos como que paralisados, há como que um apagão, como em toda a parte dos Açores, como eu diria, em todo o mundo. A par de ouvidor de Ponta Delgada, é também diretor do Serviço Diocesano da Pastoral Familiar. Um serviço que, certamente, por esta altura, tem preocupações acrescidas. O que é que o preocupa em contexto familiar, neste contexto de pandemia? Sim, nós, como equipa diocesana da família, a equipa é constituída por vários leigos, tem o seu casal diretor, que é um casal, digamos, o Manuel Francisco e a Sílvia, e sou eu, sou o assistente. Quer dizer, antes de mais, neste momento, o casal diretor tem contatado, diríamos, com os outros elementos da equipa diocesana. E os elementos da equipa diocesana, por sua vez, têm contatado com os casais de ligação e com os casais já da rede territorial na diocese, no sentido de, por um lado, se aperceberem da situação que se vive e mostrarem uma certa comunhão, e por outro lado também no sentido de enviarem algumas orientações que tenham chegado do centro da diocese, do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista de algumas dicas para a liturgia familiar ou para a oração familiar, ou então da catequese mesmo para a catequese familiar. Quer dizer, da nossa parte não estivemos a criar muitos elementos informativos, não estivemos a criar muitos subsídios, porque a diocese tem enviado, outros serviços têm enviado, em vez de estarmos a criar e a recriar, então cruzamos trabalhos e fizemos chegar aos casais. Portanto, esta é a preocupação atual, de estarmos nesta comunhão com todas as famílias e fazemos que esta hora também seja uma hora de grande oração familiar, aquelas famílias que se abrem de facto à oração. Claro, preocupados também com aquilo que a crise sanitária está a trazer, ou traz e vai trazer, que de facto vai ser uma crise económica, vai ser de facto uma crise social. Esperemos que não seja uma crise muito densa e grave, mas com certeza será. E, portanto, como serviço diocesano, não somos um serviço diocesano simplesmente na linha da consciencialização do matrimónio ou do casamento só como sacramento ou como vivência de espiritualidade conjugal, também na dimensão social. Portanto, os problemas reais das famílias já eram muitos do ponto de vista material, do ponto de vista de insuficiências. Agora, com toda esta crise sanitária, ou com este momento difícil, com certeza que do ponto de vista económico e do ponto de vista de carências, tudo vai saltar ao de cima. Portanto, o Serviço Diocesano está em comunhão com todos nesta hora, mas também está preocupado e a equacionar qual deverá ser o seu lugar, juntamente com outros serviços diocesanos, para, de certo modo, respondermos aos desafios com chegar com a crise que estamos a atravessar e que vamos ter pela frente. Como é que vê este capítulo no contexto da caminhada sinodal diocesana que a Diocese já tinha iniciado? Eu vejo que o lema da caminhada sinodal vejo no sentido de continuarmos a vivência
da caminhada sinodal. A caminhada sinodal tem como lema, este ano, a beleza de caminharmos juntos em Cristo. Eu diria, caminharmos juntos, trabalhando juntos, não só nas horas fáceis ou nos meses, diríamos, mais normais, como tivemos até março, mas também caminharmos agora. Este caminharmos juntos em Cristo, esta beleza vem da força de nos sentirmos unidos na oração todos. Portanto, estarmos todos unidos agora na oração, na comunhão espiritual, é estarmos juntos em Cristo. Porque nesta hora somos cristãos a viver a crise. É uma igreja que vive em hora de pandemia. Portanto, a grande preocupação é como viver juntos em Cristo esta hora. Portanto, na oração, na solidariedade e também na entreajuda. Vejo também que a caminhada sinodal deve continuar, digamos, na coordenação que é feita diocesanamente pela Comissão Coordenadora da mesma caminhada sinodal, mas tendo em conta muito a realidade dos factos. Eu diria que há 3 momentos. Há uma igreja, um estilo de igreja antes da pandemia. Foi o resultado que tivemos dos trabalhos que vieram das ouvidorias e que estão em síntese nesta hora. Há a Igreja e o ser cristão nesta hora de pandemia, ou seja, como é que nós, na oração e na solidariedade e com todo o realismo, devemos viver esta hora. E há uma Igreja e um estilo de Igreja pós-pandemia. E aí a caminhada sinodal tem que ler muito bem como é que vai ficar a realidade social e quais são os desafios que vêm da realidade social ou da crise económica que pode gerar uma crise social, de maneira que depois, do ponto de vista diocesano, nos coloquemos numa construção de igreja e em ações que respondam aos problemas reais, não só das famílias, das paróquias e do mundo, tal qual vai ficar. Portanto, eu vejo uma caminhada sinodal que não é estática, nem é feita, digamos, no ar, mas que é feita com o realismo da hora atual e com o realismo do futuro. E já é possível conseguirmos prever, se é que este termo é o adequado, não querendo futurologia de forma alguma, poderemos antever as consequências deste momento para a Diocese e para a Igreja num todo? Quer dizer, eu não posso estar a fazer futurismo, ou não posso estar a fazer, digamos, projeções no futuro, não me compete, nem tenho competência para tal. Agora que vamos ter que ler muito bem a realidade. Outra coisa vai ficar depois desta crise. Das famílias, repito, nas comunidades paroquiais, na presença dos cristãos do mundo. E, portanto, como tal, tem que haver orientações diocesanas, e portanto aqui é que eu vejo que a caminhada sinodal no seu futuro tem de se ajustar muito àquilo que de facto for uma resposta, àquilo que deve ser uma resposta inteligente e realista, e portanto fazer uma orientação diocesana e tomar ações e fazer uma opção que possa ir no sentido de dar ajuda concreta às famílias, porque aí é que está a base de tudo, e a família também é a igreja doméstica, aquilo que são as comunidades paroquiais, que agora estão praticamente paralisadas as suas celebrações comunitárias, Eucaristia, sacramentos e outras atividades, mas quando retomarem nós não sabemos qual é o ritmo, nem a que vão ter, e também do ponto de vista económico, quer dizer, no fundo, o dinheiro não é um fim, mas o dinheiro, o económico, está ao serviço da formação e da fé. E, portanto, com menos fontes de entrada, poderemos entrar com uma crise económica ou numa grande dificuldade económica que vai também pedir, diríamos, um planear da vida económica das comunidades cristãs para que o serviço da fé e o culto divino e os ministros e o serviço dos pobres, tudo isto seja garantido. Só para terminarmos a nossa conversa e o nosso programa de hoje, que mensagem gostaria de deixar às famílias açorianas neste momento?
quero dizer, eu acho que todos, nesta hora difícil, nesta hora de medo, nesta hora de incerteza, devemos, não sei, com toda a sinceridade gostaria de dizer, devemos ter uma atitude de fé e uma atitude de oração. A nossa oração agora deve ser uma oração de súplica para que de facto o vírus seja debelado, para que os doentes se curem, para que aqueles que forem morrerem o façam nas mãos de Deus, se ponham nas mãos de Deus, e também, ao mesmo tempo, nesta atitude de fé, que é uma atitude orante, tomarmos uma atitude de esperança, uma esperança que não é uma morte lenta, mas uma esperança, como dizia o Papa no domingo de Páscoa, na vigília pascal, uma esperança que é um dom de Deus, quer dizer, temos a capacidade de esperar mesmo nesta desesperança, porque Deus nos dá este dom, que é Ele mesmo, o seu Filho Jesus Cristo, que é a esperança, de uma atitude de esperança muito na pessoa de Cristo, para além da solidariedade que todos na oração, na ajuda material, na promoção, podem fazer nesta hora. Portanto, diria que é assim uma trilogia, a oração, digamos, de mãos dadas com a esperança e também de mãos dadas com a solidariedade. Cônego José Constância, obrigada por ter estado connosco neste Igreja Açores. O nosso programa regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese de Angra e com mais ouvidores convidados. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia.